Senna, muito boa tarde para você também. Queria que você falasse um pouco dessa situação, né? E o que a gente pode avaliar de próximos passos. A gente vai puxar essa live de forma bem breve, não vai ser muito extensa, mas importante também mencionar isso, né? O Oscar tendo uma situação cardíaca muito séria, que tem que ser, de fato, vista com muita atenção, né? Até hoje mais cedo veio a informação que ele poderia voltar a campo contra o time do Corinthians, né? Que ele estava bem até fisicamente para voltar. E aí vem, então, essa bomba, né, da questão cardíaca, Senna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, galera aí que está com a gente no Arquibancada Tricolor. É uma notícia, assim, que, primeiro de tudo, né, eu acho que, graças a Deus, é algo que foi detectado antes, que não aconteceu numa situação de jogo, que não aconteceu numa situação de atuação do Oscar. Poderia ser algo muito mais grave, poderia ser algo muito mais prejudicial. Nós que, infelizmente, vivemos aí há pouco tempo essa situação do Juan Esquerdo, do Nacional, e no passado o Serginho, do São Caetano. Então, acho que primeiro pelo lado da pessoa, a gente tem que desejar os melhores votos para o Oscar, primeiro de tudo, né? Que ele fique bem, que primeiro se concentre na saúde dele, e essa primeira coisa que a gente tem que falar aqui, que fique tudo bem, e que bom que foi detectado antes, né? Acho que vale pontuar aqui, Gabriel, porque é uma coisa que na Rádio Peão, né, nos bastidores já se falava há algum tempo sobre essa informação, mas sempre houve houve uma notícia desmentida sobre isso, né? Claro que ninguém aqui poderia ser imprudente de afirmar ou falar algo sem ter uma confirmação, sem ter o diagnóstico, uma prova sobre isso, né, aqui no Arquibancada, mas era uma notícia que se falava, assim, nos bastidores, que haveria uma suspeita de que o Oscar tinha alguma questão cardíaca, inclusive amigos aí como o Ramon Ártico, outros já tinham comentado algo sobre isso, né, sem afirmar nada de algo imprudente, né, de forma imprudente, mas claro que isso não poderia ser publicado de uma maneira, né, irresponsável. E o clube mesmo, né, depois a gente pode comentar, já havia negado isso em outras formas que foram procurados, né, para falar sobre isso. Primeiro que, assim, pelo lado pessoal, cara, é lamentável quando qualquer profissional tem que deixar de exercer suas atividades por algum problema de saúde, né? Então, acho que tem esse aspecto aí da pessoa, do Oscar como pessoa. Que ele se recupere, acho que é a primeira coisa. Agora, falando da parte profissional, é um tema muito delicado, né, Gabi? Porque a gente tem que falar com muito cuidado sobre isso, porque existe a parte que não cabe ao jogador, né? E a gente pode ter as críticas ao jogador, dele não ter sido uma contratação boa para o São Paulo, que tenha se provado em campo como algo que ajudasse o clube pelo valor que ganha, por tudo isso. Acho que isso é um ponto, né, que tem que ser discutido à parte. Agora, nessa questão das informações, das transparências ou da avaliação, eu acho que cabe pesquisar, né, Gabi, de repente, se havia algum... Quando que isso foi sabido, quando que essa informação foi diagnosticada, por que que isso não foi tratado de outra maneira, né, e se foi, qual que foi o procedimento feito pelo clube, né? O fato é que agora a gente se vê diante de uma situação onde a gente tem aí o principal, talvez, reforço do clube, que tem um impacto financeiro no clube, que não se mostrou, digamos assim, proveitoso dentro de campo por lesões físicas, por condicionamento físico, e que agora a gente descobre essa condição cardíaca também. E como que será o próximo passo? Respeitando ele como pessoa, para que ele tenha todo o tratamento, que ele tenha todo o acompanhamento médico necessário, né? E que não se confunda as coisas, que, então manda embora, acabou, tipo, dane-se ele, acho que não é por aí. Tem que se oferecer todo o cuidado médico possível para ele, mas o São Paulo pensar em como
se recuperar de mais um prejuízo financeiro também, né, Gabi? Que é inevitável a gente não pensar enquanto a contratação do Oscar acaba não sendo um custo-benefício para o São Paulo. Exatamente. Pelo que eu tenho de informação, ele está cogitando aposentadoria, né? Ele já cogitava anteriormente, e aí entra um pouco no que o Senna falou, que eu acho importante a gente pontuar isso também. Cara, a história do Oscar, eu tive essa informação, por exemplo, que ele teve uma alteração cardíaca há cerca de 2 meses, mais ou menos, né? E aí clube, né, e também do entorno do Oscar ninguém negou, foram corretos nessa parte. São Paulo até viu o nosso amigo Chacon postando, e é verdade. Cara, parecia um insulto essa pergunta, né? Porque essa informação chegou para mais pessoas. Parecia que estava falando de algo surreal, e desde que assim, teve essa informação, ele nunca mais entrou em campo, né? Ele voltou por um período, ficou 2 jogos no banco, teve um jogo que ele nem aqueceu, né? Que não vamos lembrar, mas era um jogo importante que a gente pontuou aqui e falou, pô, o cara nem aqueceu e tal, e a gente já vai achando esquisito, vai tentando, segue perguntando, as pessoas seguem falando que não, tá maluco, quem te passou isso? Tava até vendo uma mensagem aqui que me chateou, que foi, quem te passou isso é um ser irresponsável, tal, sabe assim, tipo de coisa com muita firmeza de que é mentira, para passar 2 meses e ser isso mesmo. Descredibilizando a sua informação, né? Então, assim, para passar 2 meses e ser isso mesmo. Então, assim, faltou talvez, cara, uma comunicação mais clara, porque o Oscar ficou, entre aspas, apanhando da torcida por 2 meses, porque parecia migué, né? Voltava a jogar, de repente sentia de novo, jogador bichado, jogador isso, jogador aquilo, tal. E aí, né? Ele tinha condição de jogar, ainda que não fosse uma dor na panturrilha, ele tinha condição de jogar. Então, assim, cara, é o tipo de coisa que talvez faltou essa comunicação. Eu não sei se é um pedido particular dele, se o São Paulo quis evitar qualquer, né, desdobramento até ter uma certeza. Eu só sei que essa informação chegou para assim, muita gente antes, e é muito curioso que isso tenha saído hoje. Fizeram exames dessa pré-temporada, né? E aí sim foi então diagnosticado de forma mais precisa essa alteração cardíaca, né? Diagnosticada essa alteração cardíaca do Oscar. Em próximo passo, assim, primeiro melhoras a ele, né? Que Deus possa restaurar toda a saúde do Oscar. Agora, acho que é o que ele vai também cogitar, né? E eu acho que a gente tem que trazer isso como um cenário, que é deixar o futebol, porque o Oscar, querendo ou não, ele é jovem, mas ele tem uma vida financeira resolvida, ele não precisa do esporte para criar a família dele, por exemplo, né? Então, ele já é um cara que tem uma reserva boa, né, de grana, e ele pode não querer correr esse risco, né, de estar em campo com uma alteração cardíaca. Então, para o São Paulo, eu acho que pode ser um jogador aí que no final da temporada se despede, ou essa semana mesmo, né? Porque é algo muito sério, né, Senna? E aí o São Paulo tem que também pensar no seu lado, mas obviamente que hoje aqui a prioridade é a saúde do Oscar, né? Não dá para falar de qualquer outra coisa e não colocar na frente a saúde do jogador, Senna.